ano de 1950, quatro grandes físicos do século XX almoçam enquanto trabalham no Laboratório Nacional de Los Alamos na primeira arma atômica. No almoço, eles leem o jornal e veem um desenho na New Yorker de alienígenas saindo de um objeto voador não identificado na Terra. Brincaram sobre a existência de alienígenas. Após alguns momentos de contemplação, o famoso físico italiano Enrico Fermi olhou para cima e fez a pergunta: onde está todo mundo? Isso viria a ser conhecido como o paradoxo de Fermi e incomodaria gerações de físicos no futuro. O raciocínio dele é: sabemos que há bilhões de estrelas como o Sol na Via Láctea, cada uma com planetas tão complexos quanto os nossos. Algumas delas devem ter planetas similares à Terra em zonas habitáveis. A Terra não deve ser tão especial na galáxia, então a vida provavelmente surgiu em outros mundos antes daqui? Como a galáxia tem bilhões de anos, mesmo assumindo que a viagem interestelar seja difícil e lenta, toda a Via Láctea já deveria ter sido atravessada e colonizada por essas civilizações avançadas antes mesmo de a vida surgir na Terra. Ainda assim, não há qualquer evidência de que isso já ocorreu. Até onde sabemos, somos a única vida inteligente no universo. E esse é o paradoxo de Fermi. Há centenas de soluções propostas, mas não preciso citar todas. Vou apresentar as 3 soluções mais promissoras para o paradoxo de Fermi e destacar um ponto que muitos ignoram ao tentar resolvê-lo. E é esse mal entendido que eu acredito que guarda a chave para resolver talvez a pergunta mais importante de toda a ciência: onde está todo mundo? Se uma civilização tivesse 1 milhão de anos à nossa frente, já teria deixado sinais no céu e deveríamos vê-los. A primeira solução que quero analisar é uma das mais convincentes, baseada nas evidências que temos até agora. Talvez os alienígenas estejam na galáxia, apenas não querem ser encontrados. Isso é chamado de hipótese da floresta escura, ou da quarentena, e é bem assustador. Primeiro, preciso que entenda a linha do tempo da vida em nossa galáxia. A Via Láctea começou a se formar há 13,6 bilhões de anos, com as primeiras estrelas surgindo no gás primordial e a gravidade atuando intensamente. A estrutura da nossa galáxia continuaria a se desenvolver nos próximos 3 a 5 bilhões de anos e, eventualmente, ficaria como é hoje, cerca de 10 bilhões de anos atrás. Mesmo assim, ainda levaria mais 5,5 bilhões de anos para o Sol e os planetas começarem a se formar. Isso é mais tempo do que a Terra existe, permitindo que uma civilização alienígena surja bilhões de anos antes da vida na Terra. Então, se a galáxia teve bilhões de anos e bilhões de planetas potencialmente capazes de abrigar vida, certamente a vida deveria ter evoluído antes mesmo de existirmos e continuado a avançar muito além das nossas capacidades tecnológicas, simplesmente porque eles tiveram uma vantagem inicial. E como essa vantagem inicial foi enorme, tipo, bilhões de anos, mesmo que a gente assuma que eles possam viajar pelo espaço mais devagar do que já conseguimos hoje, ainda assim eles teriam tempo de sobra para viajar por toda a galáxia várias vezes. Esse é um argumento convincente para explicar por que a vida deveria ter evoluído na galáxia antes de nós. Então, onde eles estão? Talvez só estejam se escondendo de nós, mas por quê? Para um observador externo, parecemos tranquilos e legais, certo? Bem, a teoria da floresta escura diz apenas que eles estão se escondendo para a autopreservação. Observando tudo o que sabemos sobre a psicologia do crescimento e desenvolvimento das civilizações aqui na Terra, fica claro que colonização e expansão de civilizações é um jogo perigoso, travado com armas. E claro, os alienígenas e suas civilizações não teriam se desenvolvido da mesma forma que nós aqui na Terra. Mas muitos filósofos e cientistas parecem concordar que os fundamentos que sustentam esses fatos se aplicariam a todas as formas de vida inteligente. Ideias de autopreservação, atender suas necessidades e desejos e supor que outros seres também o farão. Todos esses fatores nos levam a acreditar que um possível mar de civilizações lá fora pode não ser tão amigável. E assim, se outras civilizações em nossa galáxia chegaram à mesma conclusão, talvez elas estejam apenas se escondendo à vista de todos. Eles podem ter parado de usar comunicações por rádio, impedindo que sua localização seja revelada para alienígenas perigosos que estejam passando. E eu já sei o que você está pensando. Espera aí, será que deveríamos fazer o mesmo? Quero dizer, nós temos vazado sinais de rádio para o espaço por quase um século inteiro agora. Ou seja, qualquer alienígena ouvindo por aí, em busca de seu próximo alvo, a cerca de 100 anos-luz de nós, não terá problema nenhum em localizar o nosso pequeno mundo azul. Agora, se preocupar com a gente enviando uma mensagem para o universo é uma preocupação justa, mas eu não me preocuparia com a comunicação por rádio. Elas são fracas e se dissipam com o tempo. Mas vale a pena questionar se devemos continuar a expandir nossa presença fora da Terra num futuro próximo.
Ou seja, dentro dos próximos 5 anos, a humanidade terá dado seus primeiros passos reais para deixar nosso planeta de vez. Criar uma base lunar com astronautas permanentes e depois pensar em colonizar Marte já era um problema interessante. Se continuarmos nesse caminho, sem dúvida continuaremos com essa expansão, começando pelo sistema solar e depois, muito provavelmente, olhando mais adiante para planetas e sistemas vizinhos. Se não tivermos cuidado, podemos ser barulhentos e ousados demais para nós mesmos. Vale destacar que toda essa lógica surge de uma visão muito antrópica. Essas conclusões psicológicas podem vir de experiências históricas, desde caçadores-coletores até civilizações marcadas por guerras e sofrimento. Talvez a única maneira de uma civilização se tornar extremamente avançada seja, se ela evoluir, tornar-se mais inerentemente pacífica, evitando conflitos para preservar sua existência. Talvez o grande silêncio do universo seja um sinal e uma sugestão de como evitar que sua civilização entre em extinção. Apesar de ser uma solução assustadora para o paradoxo de Fermi, não é a mais assustadora. Vamos falar de alguns alienígenas assustadores. A solução mais assustadora para mim é simplesmente que estamos sozinhos. A vida só surgiu uma vez na história do universo aqui na Terra, e nós não sabemos porquê. Agora, antes de você correr para os comentários atacando essa solução, pelo menos ouça até o fim. A vida começou aqui na Terra há 3,8 bilhões de anos, e durante a maior parte desse tempo, 3 bilhões de anos na verdade, era assim que a vida se parecia. Uma única célula, nada mais, nada menos. As células eucarióticas necessárias para formar formas de vida mais avançadas, como plantas, animais, você e eu, essas células só evoluíram na Terra uma única vez em toda a nossa história de vida de 3,8 bilhões de anos. Agora, quando você tem esse contexto e considera todas as maneiras possíveis de o universo esterilizar um planeta, dado tempo suficiente, explosões de raios gama, asteroides, colisões planetárias, buracos negros, tempestades geomagnéticas, a lista continua, isso começa a parecer uma solução mais possível. Pode ser que exista um grande filtro impedindo a evolução da vida inteligente no universo. E nós somos a única instância de vida que superou essa barreira. Talvez a barreira seja evolutiva, algo como a evolução da célula eucariótica, ou talvez seja tecnológica, como a divisão do átomo ou a descoberta do fogo. Arthur C. Clarke tem uma citação famosa: ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas as opções são igualmente assustadoras. E acho que isso não poderia ser mais verdadeiro, pois se realmente estivermos sozinhos no universo, pense na responsabilidade. O universo inteiro vem evoluindo em escalas avançadíssimas e insanas por quase 14 bilhões de anos e finalmente a vida evolui em um planeta. Mas eles já destroem planetas e exterminam espécies em ritmo recorde. Nessa hipótese, todo o peso da responsabilidade do universo está sobre nossos ombros. Isso é difícil, mas também não precisa ser tão extremo. Talvez exista vida em outra galáxia, mas eles estão simplesmente longe demais para considerar razoavelmente a colonização, dado que só se passaram alguns bilhões de anos e a viagem intergaláctica é um desafio completamente diferente em comparação com a viagem interestelar. E se esse for o caso, se todas as galáxias do universo estiverem cheias de vida inteligente, navegando pelos mares do cosmos entre planetas, por que não vemos nada disso aqui na Via Láctea? A resposta para isso é basicamente viés de sobrevivência. Se isso for verdade, nossa existência sozinhos na galáxia já nos fornece evidências suficientes para concluir que necessariamente devemos estar sozinhos aqui na Via Láctea. Do contrário, já teríamos sido exterminados por vida inteligente antes de chegar aqui. Para mim, esse é um argumento bastante elegante e definitivamente tem alguma validade intelectual, mas simplesmente não é satisfatório. Nossa próxima solução é, na minha opinião, a mais provável e também a mais incompreendida. É a explicação mais clara e sólida para a ausência de evidências de vida extraterrestre. Nossos métodos de busca estão desatualizados e são antropocêntricos. Isso só significa que, na minha opinião, as formas que temos usado para procurar esses alienígenas têm sido muito focadas em buscar sinais de vida emitidos por uma civilização com progresso tecnológico semelhante ao nosso, dos humanos. Por exemplo, o Search for Extraterrestrial Intelligence, a busca por inteligência extraterrestre, tem sido quase exclusivamente feita por meio da procura de sinais de vida através de buscas por ondas de rádio em sistemas estelares próximos. E para mim isso simplesmente não faz sentido, porque nós humanos já estamos migrando nossa tecnologia das comunicações por rádio para coisas como lasers e fibras ópticas. E isso não levou 100 anos. Provavelmente devemos supor que uma civilização alienígena faria isso tão rápido quanto nós.
Isso indica que cada civilização seria detectável por rádio apenas por um curto período de sua história. E como dissemos antes, essas civilizações avançadas podem ter existido por centenas de milhões, ou até bilhões de anos a mais do que nós. Será que ainda esperamos que eles usem sinais de rádio para se comunicar? É basicamente como se estivéssemos apenas gritando aleatoriamente e por um breve momento para o universo, esperando que alguém esteja ouvindo e que responda gritando de volta. E eu sei que pareço um crítico agora. Então, o que podemos realmente fazer? Bem, se quisermos avaliar corretamente se existem alienígenas na nossa galáxia Via Láctea, só precisamos ajustar nossos métodos de busca para procurar por assinaturas tecnológicas e biológicas que estejam disponíveis simplesmente pelo fato de uma civilização existir. Essas podem ter várias formas, e já começamos a fazer algumas. Veja as assinaturas biológicas, por exemplo. Sabemos que a vida aqui na Terra conseguiu evoluir devido à abundância de água líquida e oxigênio. Ao observar a luz das estrelas atravessando a atmosfera de um exoplaneta, identificamos assinaturas que revelam os elementos químicos presentes ali. Agora marcadores como oxigênio, metano, dióxido de carbono, 2, todos esses são bons sinais de vida, mas essas coisas também podem estar surgindo apenas de formas de vida básicas, unicelulares. Para encontrar evidências de vida inteligente, talvez devêssemos buscar poluentes e CFCs causados pela industrialização e mudanças climáticas. Se encontrássemos isso em um exoplaneta, seriam fortes assinaturas tecnológicas, evidências de vida. Talvez não fossem tão sutis e até intencionais. Existem todos os tipos de possibilidades estranhas. Faróis a laser brilhando por todo o cosmos, chamando a atenção de qualquer observador. Esses faróis poderiam brilhar mais do que estrelas inteiras, tornando-os quase impossíveis de ignorar. Outra opção de ficção científica seria uma civilização alienígena, usando o próprio tecido do espaço-tempo para se comunicar conosco a grandes distâncias. Astrônomos teorizam que uma civilização avançada poderia usar buracos negros ou estrelas de nêutrons para criar padrões de ondas gravitacionais que se espalham pelo universo. Uma civilização avançada poderia medir e decifrar essas ondas, e nós já começamos a detectá-las. Até agora não há sinais de mensagem oculta. Minha maneira favorita de imaginar uma civilização alienígena se comunicando inadvertidamente conosco é usando esferas de Dyson. Essas são obras-primas hipotéticas de engenharia avançada que são usadas para aproveitar a energia de todo o Sol. Observaríamos a estrela deles escurecer e clarear de forma estranha, enquanto os satélites solares orbitam captando energia. Uma civilização inteligente poderia sincronizar essas órbitas para enviar um sinal claro de sua existência e tecnologia avançada. Acredito que por isso ainda não achamos sinais de vida alienígena inteligente, mas nossa busca está só começando e os métodos ainda são bem arcaicos. Eu realmente acredito que eles estão por aí, e espero de verdade que encontremos evidências da existência deles em nossa vida. E se ou quando isso acontecer, serei o primeiro a te contar tudo o que você precisa saber, então se inscreva para mais novidades.